Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Como o presidente Rodrigo Maia falou aí na matéria, já falando da próxima reforma, a reforma tributária. Mas antes disso, vamos fazer um pouquinho de um balanço do que saiu aqui da Câmara da reforma da Previdência. Tantos anos discutindo reformas da Previdência e agora aprovando uma indo para o Senado. Nós estamos com dois vice-líderes partidários, o deputado Rogério Correia, que é vice-líder do PT, e também o deputado Olival Marques, que é vice-líder do Democratas. Para a gente fazer um pouquinho um balanço do como é que saiu esse texto de ontem aqui da Câmara, que vai ser discutido agora no Senado. Deputado Olival Marques, como é que o senhor avalia o texto aprovado ontem? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, caros telespectadores. Bom dia, deputado Rogério. Nós estamos satisfeitos. Quero também aproveitar o momento e parabenizar nosso presidente Rodrigo Maia pela condução dos trabalhos que tem feito nesta Câmara, nesta casa. E estamos satisfeitos com boas expectativas que esta PEC possa ser aprovada também lá no Senado, que isto é o melhor para a nossa nação, para o nosso povo. No nosso entendimento, procuramos fazer o melhor, dar o atendimento, atender a todas as classes, essa que é a grande verdade. Então, ontem conseguimos aprovar o texto principal e estamos com boas expectativas. Deputado Rogério Correia, o PT tinha destaque apresentado para mudar o texto, não foram aprovados, o texto acabou sendo mantido do jeito que tinha sido aprovado em julho, agora vai para o Senado. Como é que o senhor avalia esse texto saiu da Câmara? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, também agradecer ao conjunto dos deputados ontem pela solidariedade ao presidente Lula, inclusive nosso presidente Rodrigo Maia. Evitou-se mais uma injustiça contra o presidente, que foi tentado pelo ministro Sérgio Moro, através de uma juíza que tem com ele, vamos dizer assim, uma relação muito próxima, muito íntima. Então, acho que ontem se fez justiça e se defendeu a democracia. Em relação à reforma da Previdência, as nossas divergências são grandes. Os trabalhadores não têm o que comemorar, perdem. No resultado final, os trabalhadores e trabalhadoras terão que trabalhar mais tempo e receberão menos. Eu dou um exemplo que é concreto. Para se ter uma aposentadoria integral, como foi dito aí, apenas com 40 anos de serviço. Esse é um dos problemas mais sérios, ou seja, praticamente acaba com a aposentadoria integral no país. Segundo, os trabalhadores do INSS, que se aposentavam apenas por tempo de serviço, isso acabou. Ele pode ter o tempo de serviço, mas tem que completar também a idade de 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Então, neste aspecto e nesse sentido, nós perdemos mais uma vez os trabalhadores e as trabalhadoras. Portanto, acaba essa perspectiva. Então, esse é um assunto que nós gostaríamos de dizer que todos perderam, trabalhadores e trabalhadoras, com essa reforma da Previdência, além da pensão por morte, que neste caso também não será mais integral e, em alguns casos, poderá ser a viúva receber até menos que um salário mínimo, como foi visto, pelo menos constitucionalmente. Dois assuntos que podem ser incluídos na discussão no Senado é a questão da inclusão de estados e municípios e também a questão da capitalização, que foi discutida aqui na Câmara, muito criticada, mas que pode voltar no Senado. Deputado Olival, o senhor vê essa possibilidade de estados e municípios e a questão da capitalização? Bom, eu não acredito que isso venha à pauta, né, para a matéria, muito embora seja discutido, porém se faz necessário que, no nosso entendimento, que cada estado, que cada município possa fazer a sua própria avaliação e, de certa forma, trazer aquilo que for de melhor para cada realidade. Nós vivemos em um país onde existem realidades muito diferentes de municípios, de estados, uns mais ricos, outros mais pobres. Nós precisamos equilibrar isso daí, essa que é a grande verdade. E se nós queremos um país melhor, um futuro melhor para nossas crianças, para o nosso povo, para nós, para todos nós, o povo de um modo geral, às vezes se faz necessário sangrar na própria pele. É natural que a mudança ela venha trazer essas cicatrizes. Então, nós precisamos de um país melhor, de um futuro melhor. É natural que vamos ter que enfrentar algumas dificuldades, mas por um Brasil melhor. Deputado Rogério Correia, o senhor acredita que o Senado pode incluir essa questão dos estados e municípios e a capitalização? Eu concordo com o deputado Olival e espero que não. Isso agora que fique para estados e municípios. Aqui, como eu disse, os trabalhadores já perderam muito. E não acho justo que agora incluam também professores, policiais militares, servidores que ganham pouco,
nesta reforma, porque ainda seria um prejuízo maior. Digo, por exemplo, em relação aos professores e professoras que perderam, inclusive, a aposentadoria especial, que isso não seja estendido ao Estado, que são onde existem um número maior de professores e professoras, que é inclusive minha categoria. Em relação à questão de sacrifício, a gente tem que pensar bem, porque o governo remeteu também para cá um projeto de lei terça-feira, onde ele retira mais 3 bilhões do orçamento para pagar a emenda aos parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência. Nós vamos tentar barrar esse projeto de lei aqui também, porque isso, no meu entendimento, configura-se compra de voto, ou seja, os deputados votam e aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência têm dinheiro extra. E pior, 1 bilhão disso foi retirado da educação infantil, dos institutos federais e de bolsas para estudo e pesquisa na universidade. 1 bilhão de reais retirado da educação para pagar a emenda de deputado para votar a favor da reforma da Previdência que tira o direito dos trabalhadores. Bom, só lembrando que tudo que for mudado no Senado em relação ao texto aqui na Câmara, deputados, tem que voltar aqui para a Câmara, que uma proposta de emenda à Constituição é aprovada da seguinte maneira: não passa pela Presidência da República, só a Câmara e Senado que votam, mas tem que aprovar o mesmo texto. Então, o que o Senado mudar, volta para cá, sendo que se houver concordância em alguma parte do texto, pode ser promulgado primeiro, começar a valer, e depois ficam discutindo só o que não for acordo, o que não for consenso, o que tiver sido diferente de uma casa da outra. Vamos falar um pouquinho sobre outras reformas, a reforma tributária, então, que, como adiantou aí o deputado Rodrigo Maia, é a próxima da vez aí, deputado Orival Marques, você acha que existe consenso, existe uma possibilidade, como disse o deputado Rodrigo Maia, de os empresários agora abrirem mão e serem mais taxados a partir com essa reforma? Bom, é um outro tema muito polêmico e que eu tenho certeza que o nosso presidente Rodrigo Maia terá muita sabedoria para conduzir este trabalho também. E esperamos que o Congresso, a Câmara dos Deputados, nós, parlamentares, possamos fazer um bom trabalho que fique também de acordo com... que fique bom para todos nós, né? Para a população de um modo geral. Não será tão fácil, mas as articulações estão sendo feitas, serão trabalhadas e esperamos sim que nós possamos fazer uma reforma boa para o nosso Brasil, pois nós precisamos, também faz parte do projeto e a nossa expectativa é que possamos conseguir aprovar uma boa reforma tributária para a nossa nação. O senhor acha que tem algum outro assunto em perspectiva aí para entrar no plenário nas próximas semanas? O que deve acontecer na Câmara a partir da semana que vem? Bom, é natural que haja esse intervalo agora, alguns projetos serão tramitados, né? Porém, a prioridade passa a ser, após esta da reforma da Previdência, passa a ser a da reforma tributária, né? Então, alguns projetos que já vêm sendo tramitando na casa irão entrar em pauta sim, mas agora a prioridade passa a ser a tributária. Deputado Rogério Correia, sua opinião sobre a reforma tributária e próximos passos aí do plenário? A reforma tributária é necessária, agora ela tem que dividir rendas, né? Porque esta reforma da Previdência, conforme reconhece o próprio presidente Rodrigo Maia, ela retirou dos trabalhadores direitos e recursos. Isso significa que é menos dinheiro que está circulando a partir de agora no Brasil, o que causa recessão econômica. Agora precisa dividir renda, taxar as grandes fortunas, fazer com que as grandes empresas elas também paguem imposto sobre dividendos e sobre lucros, coisa que não acontece. Eu sou muito cético em relação a este Congresso fazer essa divisão de renda, mas nós vamos tentar. Agora, acho que em relação a outras pautas, nós temos uma pauta fundamental que é ambiental, porque do jeito que está o presidente Bolsonaro vai acabar com a Amazônia e vai acabar com o Brasil. Nós temos que também discutir e impedir esse conjunto de privatizações que está em curso. Estão vendendo a Petrobras, falam em entregar a Amazônia, como eu já disse, falam inclusive em ter exploração da água subterrânea no Brasil e até do leito dos rios. Então há um processo de entrega das empresas também estatais de saneamento e água, de entrega de empresas elétricas. Tudo isso levaria o Brasil a não ser mais uma nação estrategicamente independente. Então nós precisamos barrar também esse processo de privatizações que tem sido anunciado pelo ministro Paulo Guedes. Tudo isso, no meu entender, é um projeto que o Brasil perde a sua soberania e perdem também os trabalhadores e o Brasil deixa de ter oportunidade de crescer, desenvolver, gerar renda e gerar emprego.
Ok, deputado Rogério Correia, obrigada pela entrevista. Vou perguntar aqui para o deputado Olival Marques, porque ele é requerente de uma sessão solene que começa em instantes aqui no plenário, em homenagem aos 98 anos da fundação da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas de Assembleia de Deus, fundadas no Brasil. Deputado, essa homenagem por quê? Bom, no nosso entendimento aqui eu quero também aproveitar e já agradecer a TV Câmara, você, Mariana, pelo espaço, dizer da importância desta sessão solene em reconhecimento aos grandes trabalhos, serviços prestados à sociedade brasileira, iniciando lá no estado do Pará. O estado do Pará é o berço do Pentecoste no Brasil e a partir de lá o evangelho cresceu bastante, que precisou se organizar em fazer uma organização e a partir dela, como pioneira, a Comiadepa, foram que surgiram as outras denominações e aqui hoje nós estamos reconhecendo os belíssimos trabalhos prestados através do evangelismo, do trabalho social e por esse motivo é que nós solicitamos, requeremos uma sessão em reconhecimento à entidade Comiadepa, a pioneira no Brasil. Ok, deputado Olival Marques, obrigado pela entrevista. Boa sessão solene. Bom, esse é o evento do plenário de hoje. A sessão começa daqui a pouquinho. À tarde só tem debate. Não tem mais votação na Câmara essa semana, Vera.